Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, por este pouso espiritual, eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei andando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Pois o canto perdoou, graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, agradecendo a espiritualidade que nos envolve neste momento. Nós agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de a cada dia podermos aprender e fazer novas escolhas. Obrigado pela tua infinita misericórdia que nos ampara a todo momento. Pedimos que a espiritualidade que já nos envolve possa
nos preparar os corações e as nossas mãos para as atividades dessa tarde, que possa inspirar todas elas, que assim seja. Então, mais uma vez, uma boa tarde, possamos todos ser muito bem-vindos nessa tarde. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, né, com vocês e compartilhar apenas um momento, né, para aqueles que não sabem, minha mãe desencarnou na sexta-feira e é muito interessante como a doutrina nos ampara, né? Fiquei muito feliz, foi um velório muito interessante. Todos que estavam lá acharam muito interessante porque tiveram movimentos católicos, evangélicos, espíritas e umbandistas. Que coisa bonita que foi. Todo mundo achou assim muito interessante do amor expressado nas suas diversas faces, né? E como a nossa casa, quando eu falo casa da minha mãe, né, sempre abraçou todos com muito respeito e amor, né, assim como Cristo fez. Então eu achei muito bonito, né, aquele momento. E na sequência a minha nora, que tem uma mediunidade ostensiva, viu minha mãe com meu pai, que já era desencarnado há mais de 33 anos, ao lado meu, os dois de mão dadas e ele sorrindo. Então assim, a gente fica, eu só tenho a agradecer, né, pelo esclarecimento que a doutrina nos traz, pelo apoio dos irmãos, né, todos os que de alguma forma, sei que em prece, que não presencialmente estiveram, mas que de coração estavam com todos nós naquele momento, né? Então eu não podia deixar de agradecer a todos vocês, né, e compartilhar esse momento. Agora, né, vamos ter o prazer de ouvir um pouco da história do Espiritismo. Essa é outra, desculpa. Eu estava com ela na mente aquela. Essa eu vou fazer na sexta-feira. É na sexta. Eu troquei então, desculpa, eu troquei as duas palestras. Então tá certo. Então Sérgio Damião é um trabalhador de nossa casa, um trabalhador que veio somar forças com nós e que abraçou assim de uma forma fantástica, né? Na verdade, eu acho que ele sempre fez parte da casa, só estava trabalhando em outro lugar. Obrigado. Obrigado Pelos sentimentos de Deus continue abençoando vocês. Não vai dando força, não deve crescer e nós pensamos já. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa tarde a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. A felicidade, Luiz, é minha de estar aqui fazendo parte da família do céu. Céu Jandaia, né? Sendo espírita já há quase 2 anos. Muito feliz de estar com vocês. Nesta tarde, na nossa reflexão, para a gente estudar juntos, sempre gosto de dizer, quando fazendo um estudo, né? Não tenho pretensão de ensinar nada para ninguém, porque aqui eu também me coloco como um aprendiz. Todos nós sabemos que a Terra é uma escola, né? Todos estamos matriculados nessa escola, portanto todos somos alunos. Então, o nosso papel nessa tarde aqui é apenas trazer alguns apontamentos para a nossa reflexão, assim como o Luiz trouxe, né, a música e a prece cantada, que também nos eleva a alma. O estudo, a palestra, faz parte do contexto da Casa Espírita. E na tarde de hoje, o estudo é o homem mais inteligente da história. Sobre a história do Espiritismo, que o Luiz se referia, na próxima sexta-feira, lá no Jandaia, lá no Eustáquio, desculpa, vamos falar sobre os 110 anos do Espiritismo em Anápolis e os 10 anos da União das Casas, né? E em outra oportunidade a gente vai trazer esse estudo aqui também. Mas hoje é essa temática. Esse estudo surgiu, deixa eu passar. A partir do momento que eu li esse livro, que recomendo, do grande escritor brasileiro Augusto Cury, intitulado O Homem Mais Inteligente da História. Augusto Cury é médico, psiquiatra,
trabalha a questão do comportamento humano aliado com a psicologia. Era um ateu convicto e declarado, até se aprofundar nos ensinamentos do mestre. E esse livro é quase uma autobiografia dele mesmo. Porque o personagem principal do livro, sem querer dar spoiler, mas está até na capa do livro, é a história do médico psiquiatra Marco Polo, personagem fictício, que é convidado pela ONU a participar de um debate na cidade de Jerusalém, onde vários médicos, psiquiatras e psicólogos estudariam a mente do ser mais inteligente de todos os tempos, que é Jesus. E aí o livro se desenrola nesse aspecto. Ali na capa está falando, ó, só desse livro no Brasil já foram mais de 28 milhões de cópias. Um livro que recomendo, inclusive tenho ele, se alguém quiser emprestado, né? Um de cada vez, a gente pode estar emprestando. Muito interessante. Gosto muito das obras de Augusto Cury, são muito profundas. Nos põem a refletir. E aí, o livro traz alguns aspectos. O principal, é o que eu vou dizer hoje, né? O principal para o nosso estudo, ele traça uma característica da personalidade de alguns apóstolos. Então vamos juntos refletir sobre a questão dessas características dos apóstolos. Mas antes, nós temos aqui essa pintura, que é uma das mais famosas e conhecidas do mundo, que é a Santa Ceia. Sobre a Santa Ceia, que não é um quadro, é uma pintura em uma parede que se encontra no mosteiro na cidade de Milão, na Itália, que foi pintada por Leonardo da Vinci em 1495. O Brasil não tinha sido nem ainda descoberto, entre aspas, né? Os portugueses não haviam chegado, porque não tem como você falar que descobriu um local onde já existe gente, né? Já tinha ido, não tem como descobrir. Mas antes dos portugueses chegarem aqui, Leonardo da Vinci já tinha concluído esta pintura magnífica em 1498. É um desenho de 5 metros de altura por 8 de largura. Então é imenso. Nem caberia no quadro, né? Muitas pessoas pensam que é um quadro, mas não é. É uma pintura, um refeitório em um mosteiro na cidade de Milão. E aqui, ó, nós temos representados, né, na chamada última ceia, os 12 apóstolos. Vejamos, começando aqui, da esquerda para a direita. Número 1, Bartolomeu, Tiago Menor, André, Pedro, João, Tiago Maior, Tomé, Filipe, Mateus, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Como falamos, esta pintura é repleta de curiosidades. Por exemplo, na figura 5, que representa João, Leonardo da Vinci, dentro da sua espetacular inteligência e sabedoria, seu talento como pintor, ele retratou a imagem de uma mulher. Aqui, dizem os historiadores e pesquisadores de obras clássicas, que trata-se da figura de Maria de Magdala, que podemos considerá-la como a 13ª apóstola, né, do Cristo, porque transformou a sua vida como ninguém. Ela, que era de uma vida que todos nós sabemos, que alegava as forças sexuais, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas que, ao se encontrar com o Mestre, transforma a sua vida. Por isso, quando da ressurreição, a primeira pessoa que Jesus aparece é para Maria de Magdala. Então, Leonardo da Vinci quis imortalizá-la ao retratá-la na chamada Santa Ceia com os apóstolos. A outra figura de Judas Iscariotes, número 12, relata também os historiadores que Leonardo da Vinci foi um presídio na cidade de Milão
e fez a imagem de um ladrão que estava preso. Era humilhante. Então, esta obra ela é magnífica e objeto de estudo até hoje. A Santa Ceia. Alguns apontamentos para a nossa reflexão e introdução. Ao convidar 12 companheiros para colaborar com ele na difusão do seu Evangelho, Jesus e os apóstolos constituíram o mais perfeito trabalho de equipe em favor da humanidade. Nunca uma equipe produziu tanto na história da humanidade como Jesus e os seus apóstolos. A eles coube a tarefa de espalhar as claridades da Boa Nova. Mensagem, que em grego, a palavra aqui em grego significa Evangelho, a Boa Nova de Deus para a humanidade. E o perfil psicológico dos apóstolos e da humanidade? Em termos gerais, os discípulos de Jesus foram pessoas com dificuldades pessoais, como qualquer um de nós. Como a gente vai ver no apontamento do estudo dessa obra. Todos tinham dificuldades, medos, erros, mas também eram virtuosos, porque mesmo com as dificuldades, mesmo com a dúvida, prosseguiram. Levaram a mensagem de Jesus ao mundo. Então, se eles puderam, mesmo nas suas dificuldades, significa que nós também podemos. E aí essa obra traça uma analogia entre as dificuldades dos apóstolos com a humanidade de um modo geral, até os dias atuais. Então, a obra de Augusto Cury não tem o objetivo de descaracterizar, diminuir, desconfigurar, desconstruir os apóstolos. Não é isso. É de mostrar que como a humanidade, desde aquela época até hoje, tem as suas fragilidades expressas nos comportamentos humanos. Eles possuíam limitações, assim como todos nós, mas com o tempo aprenderam lições importantes de liderança. Daqui a pouco nós vamos ver Pedro, o chefe do colégio apostólico, que mesmo com as suas dificuldades, fraquezas, medos, doou a sua vida para levar a mensagem do Cristo, sendo crucificado anos depois de cabeça para baixo, por não se sentir digno de ser crucificado como Jesus. Então, eles nos trouxeram lições importantes de liderança, compaixão, sabedoria e perseverança com Jesus. O primeiro apóstolo que é tratado na obra que nos referimos é Pedro. E aí, o livro traz alguns apontamentos do comportamento de Pedro. Augusto Cury não tirou isso da cabeça dele, tirou dos estudos bíblicos. Ele, como médico psiquiatra, fez isso, Existe uma ciência atual chamada psicologia, e o seu campo de estudo é o quê? O comportamento humano. Então não é coisa da cabeça de Augusto Cury, e nem ele criou do nada. Os estudos do Evangelho, constatamos que Pedro era agitado, bastante, ansioso, não sabia se colocar no lugar do outro, era rápido em julgar. E quantos de nós também não temos essas características? Eu gosto bastante da personalidade de Pedro, porque muitas dessas características eu tenho. E se formos observar na Bíblia, Atos dos Apóstolos, Paulo e Pedro viviam em constantes desavenças. Muitas vezes eles não se entendiam. Porque Pedro dizia que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, para se converter ao cristianismo, tinham que seguir os ensinamentos das leis judaicas, de Moisés. E Paulo dizia, não é necessário, basta acreditar em Jesus. E até hoje, em algumas filosofias evangélicas, nós temos isso, Que para ser salvo, basta acreditar em Jesus. Então, eles viviam em embates. Pedro colocava Jesus em soluções e situações complicadas devido à sua impulsividade. Ele era bastante impulsivo. Impulsivo é aquela pessoa que age primeiro e pensa depois. E muitos de nós somos assim,
Depois que vamos pensar, nos arrependemos. E às vezes pode ser tarde. Então temos que refletir muito em nossas ações, principalmente nós cristãos e espíritas. Mas de onde podemos afirmar essas características? Em várias passagens bíblicas, começando por essa que está no Evangelho de João. Quando os soldados romanos e judeus vão prender Jesus e se aproximam do mestre, Pedro retira a sua espada e corta a orelha do soldado, do soldado mau. Jesus pega a orelha, restitui, utilizando o magnetismo, e fala para Pedro que agiu na impulsividade. Não pensou, agiu de forma impulsiva. Embainha a tua espada, porque aqueles que fizerem perecer pela espada, por ela perecerá. Perfeito, né? Dentro de um processo ensinado pela doutrina espírita de ação e reação, ação e consequências. Então ele foi impulsivo. E poderia ter colocado Jesus em uma situação muito complicada, porque os soldados romanos e judeus que ali estavam, representando o Sinédrio, poderiam ter dizimado todos a espada, porque foram atacados primeiro. Então, cuidado com a impulsividade, especialmente no trânsito, Muitas vezes eu tenho que me vigiar no trânsito. A gente é impulsivo. E quantas mortes não ocorrem por discussões banais que poderiam ter sido evitadas? Então, a característica de Pedro é a nossa, pelo menos a minha. Pedro também age com impulsividade naquela passagem da mulher que sangrava há 12 anos e ela pensou: se eu tocar nas vestes do mestre, ficarei curado. Fato que se deu, pela sua fé. Mas uma multidão de pessoas cercavam Jesus. De repente ele para, vira-se para Pedro e fala: quem me tocou? Pedro, olhando para Jesus, de certo disse essas palavras: o senhor deve estar de brincadeira, o senhor não está falando sério, está curtindo da minha cara. Dezenas, centenas de pessoas tocam você, nós estamos numa multidão, e você vem me perguntar quem te tocou? E eu sei lá quem te tocou, o problema é seu. Às vezes agimos assim, na impulsividade com os nossos, nas respostas ácidas que damos. Pedro está negando. Pedro nega Jesus. Quando Jesus é preso, é levado para o Sinédrio, todos os apóstolos fogem. O único que vai lá é Pedro. E aí as pessoas começam a falar, a apontar para ele e falar: você é um deles, você andava como mestre, você é um dos seus apóstolos. E Pedro o negou por 3 vezes e o galo cantou. E quantos de nós também não negamos Jesus? Quando nos declaramos cristãos e constantemente fazemos o contrário daquilo que ele ensinou, isso não é negar o mestre? Se a gente estuda a lição, se aprendemos a lição, temos que colocar em prática. Quando a gente não faz, é uma negação. A humanidade até hoje também nega Jesus. Só que Pedro foi o único que foi até o Sinédrio. Ele foi no intuito de ajudar o mestre. E nesse momento, ele agiu com sabedoria, na minha opinião. Porque se ele enfrenta os soldados romanos, ele ia ser morto. E aí não teríamos, talvez, a mensagem do Cristo em toda essa forma esplêndida que nós temos através dos ensinamentos de Pedro. Tem um ditado que fala assim, é melhor um covarde vivo do que um valentão morto, Então ele agiu com sabedoria. Ele recuou neste momento. Mas também a humanidade, de um modo geral, nega Jesus. Uma outra passagem de Pedro é quando Jesus anda sobre as águas, depois de uma tempestade. Os apóstolos estavam no barco. Eles se assustam, pensando que era um espírito, ou algo parecido. E aí, Pedro fala: mestre, eu posso ir até o senhor? E Jesus fala: venha. Ele
Ele desce do barco, dá uns 2, 3 passos, sente medo, a sua fé vacila e ele afunda. Jesus, o segurando e puxando pela mão, diz: homem de pouca fé, por que duvidas? E quantas vezes também a nossa fé não é vacilante? Temos medo, não acreditamos de forma convicta, porque quando tudo nos vai bem, temos saúde, questão financeira estável, relacionamento amoroso, juventude, temos fé. Mas quando vem a doença, um revés financeiro, a perda de alguém, um relacionamento desfeito, a nossa fé vai embora. E dissemos: Deus não gosta de mim, Deus não existe, eu não tenho estrela e etc. Né? Então a nossa fé também é vacilante, assim como a de Deus. Observe a analogia perfeita de Augusto Cury com essas características dos apóstolos conosco. Um outro apóstolo, Mateus. Levi, que era cobrador de impostos, representava, ele era judeu, mas representava o Império Romano. Sua missão era cobrar os impostos do povo. Portanto, ele era odiado pelo seu povo. Ele era um publicano. Deixa alguém ir na sua porta cobrar imposto para ver se você vai amá-lo. Duvido. Não vamos. Às vezes acontece de pessoas que não pagam, né, suas despesas com água, luz, e quando as empresas vão até lá fazer o corte, eles são agredidos, né? Várias vezes já vimos acontecer. E a pessoa está devendo. E aí no livro fala que Mateus tinha as seguintes características. Tinha um caráter duvidoso, porque ele representava Roma, estava a serviço dos romanos, era tratado como um traidor de seu povo e ainda tinha fama de corrupto. Palavra bem comum no dicionário brasileiro, né? Corrupção. E às vezes a gente critica políticos, dizendo que são corruptos, não podemos generalizar, mas não podemos esquecer que políticos não vêm de Marte, saem do nosso meio. Somos nós que estamos lá no poder, que somos eleitos. Se existe político corrupto, é porque a sociedade é corrupta. Isso é fato. E tem até uma característica também, lá de Mateus, na série The Chosen, que Mateus tem traços de autismo, né? Quem assiste Chosen já percebeu, tem traços de autismo. Só porque isso não se pode ser afirmado com certeza. Lá trata-se de uma ficção, um processo fictício, porque é uma palavra nova que surgiu agora. Então, autismo não pode existir naquela época porque trata-se de um anacronismo, né? É um anacronismo. Mas a série The Chosen, assim como outras obras de ficção, utilizam um processo chamado de licença poética. Bem comum na música, né? Licença poética. Então, onde há um vácuo do processo de explicação na Bíblia, né? The Chosen, eles entram com outros elementos, né? Romances, criam algumas situações para prender mais atenção. Mas é interessante a gente observar Mateus com traços de autismo. Me lembrei de uma situação. Algumas pessoas, ao lerem as revistas espíritas, acusam Allan Kardec, por alguns dizeres que existem na revista espírita de 1864, de racismo. Acusam Allan Kardec de ser racista. O que também não é possível ser afirmado, porque a palavra racismo, na época de Kardec, não existia. É uma palavra do século XX. Então é um anacronismo. Não tem como dizer que ele era racista. Talvez podemos não concordar com aquilo que ele diz lá, é um pouco forte realmente, né? Mas racista não. E aí, Mateus estava cobrando impostos e Jesus olha para ele e o chama para ser discípulo. Está lá na passagem bíblica exposta em cima. Os fariseus, os sacerdotes e religiosos da época, olhando para os apóstolos, dizem para eles: é esse que é o mestre de vocês, que anda com publicanos, cobradores de impostos e pessoas pecadoras de má vida? Eles
estavam, né, criticando Jesus por andar com aquelas pessoas tidas de má vida. Jesus, ouvindo o que eles diziam, respondeu: ó, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, presente, faço parte desses, e a humanidade no modo geral, né? E me desculpe os santos que estiverem aí, os seres perfeitos da minha vida. João, Tiago, mais 2 apóstolos, chamados filhos do trovão. Jesus os apelidou de filhos do trovão, porque eles eram aquelas pessoas que onde chegavam faziam um barulho, causavam confusão, celeumas, sabe aquelas pessoas que quando chega dá um tumulto. João e Tiago, filhos do trovão, eles eram barulhentos. Segundo o livro e a análise feita, eles tinham um temperamento impetuoso e até vingativo quando as pessoas não correspondiam às suas expectativas, demonstrando reações agressivas quando contrariados. Quantos de nós agimos assim? Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu carro, não. Eu dou um boi para não entrar uma boiada para não sair. E segue relação, né? Agimos assim também, reagimos dessa forma. Muitas vezes, quando somos contrariados. Então, a forma deles agirem era comparada à força de um trovão. Podemos também, por dedução, não esquecer do anacronismo, impor mais uma característica a eles. Eles eram bipolar, tão utilizada na psicologia hoje, né? Bipolar. Temos variações de humor. Uma hora estamos alegres, outra hora tristes, outra hora somos bonzinhos, outra hora malzinhos e etc. Somos bipolares. E onde é que está comprovada essas características na Bíblia? Evangelho de Lucas 9:54. Quando Jesus, juntamente com os apóstolos, estavam indo para Jerusalém e passaram em Samaria. Os judeus e os samaritanos não se davam, mas era comum os povos, né? Quando tinha viajantes, caminheiros, ceder um local para que eles pudessem ao menos dormir, passar a noite. E aí, quando os samaritanos viram que Jesus e os apóstolos eram judeus, disseram: aqui vocês não vão ficar, pode ir embora, o problema de vocês aí no deserto e na madrugada. E aí, João e Tiago disseram: mestre, o senhor quer que peçamos a Deus para que desça fogo do céu e queime esses samaritanos miseráveis? Olha só, ele foi contrariado e queria pôr fogo no povo, né? Aí Jesus os repreendeu e disse: vocês ainda não entenderam minha mensagem. Eu não vim para destruir homens, mas para salvar as suas almas. Perfeito, né? Eles queriam queimar todo mundo, porque não deixou de dormirem, não. Quantas vezes não agimos assim? E aí, isso aqui nos remonta ao Antigo Testamento, quando Elias também manda descer fogo do céu e queimar os adoradores do Deus Baal, né? Em outras situações do Antigo Testamento ocorre isso. Eles pedem a Deus, Deus manda fogo e queima as pessoas. Aí a gente percebe um processo infantilizado, né, de interpretação bíblica de Antigo Testamento. Se Deus é Pai, como é que Ele vai mandar queimar suas criaturas, a sua criação? Não condiz com a bondade divina, né? Que nos foi ensinada por Jesus, quando disse que Deus é amor. Deus é nosso Pai e Deus é amor. Apóstolo Tomé, lá diz que ele era inseguro, não confiava nem na própria sombra e era incrédulo. E aí todos nós sabemos, né, da passagem de Tomé, narrado em João. Quando Jesus, depois de ressuscitar, aparece uma primeira vez para os apóstolos na casa de Pedro e Tomé não estava. E foi falado para ele que Jesus esteve lá, ele não acredita. Eu vi Jesus morrer pregado na cruz,
seu corpo ser retirado e levado. Como que ele apareceu? Duvido, vocês estão mentindo. E em outra ocasião, Jesus aparece novamente e Tomé estava lá. Mas mesmo vendo, ele não acreditou. E Jesus disse para ele: venha, pode tocar aqui em minhas feridas para você ver que sou eu mesmo. Só aí ele passou a crer. E Jesus disse aquela frase: feliz daquele que crê sem ver. Muitas vezes também nós duvidamos. Tem muitas pessoas, às vezes, né, pode acontecer, que dizem: eu sou espírita, mas eu não acredito nesse negócio de espírito, não. Eu nunca vi. Esse negócio de reencarnação, não sei não. E outras situações, né? Também somos incrédulos em algumas situações. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Não era transparente, sabe aquela pessoa falsa? Duas caras, que na frente age de uma forma e nas costas de outra. Ele esperava uma revolução. Ele nem agiu com tanta maldade ao entregar Jesus. Na verdade, ele queria um revolucionário. Alguém que os libertasse do jugo do povo romano, que pegassem armas mesmo, né? A ideia dele era essa. Um revolucionário. E ele também não entendeu a mensagem de Jesus. Porque Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio brigar com reinos temporais. Era ambicioso, porque ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Foi até o Sinédrio e disse para o sacerdote: aquele homem que vocês procuram será aquele que eu vou dar um beijo em sua face. E deram 30 moedas de prata e eles foram ao Monte das Oliveiras, onde estava Jesus. Jesus, ao ver Judas se aproximando, olha a pergunta que Jesus fez: amigo, que trazes você aqui? E Jesus já sabia o que ia ocorrer, né? Jesus não o xingou, não condenou, não brigou com ele. Ele chamou de amigo, mesmo sabendo que ia ser traído. Jesus disse a ele: amigo, que traz você aqui? E aí a gente pode depreender o seguinte: Jesus faz uma pergunta retórica, né? Para que Judas refletisse na ação que ele ia cometer. Quantas vezes também não acontece, né, quando a gente vai fazer algo assim, que é indevido, uma pessoa mais experiente fala para a gente: você tem certeza que você vai fazer isso? É para fazer a gente refletir. Muitas vezes a gente ainda faz o errado. E aí, ele aproxima de Jesus e fala assim: a paz esteja contigo. E dá um beijo no rosto de Jesus e o entrega. Mas quando ele percebe que Jesus ia ser morto e o seu plano de ter um revolucionário não deu certo, ele vai até o Sinédrio e fala para o sacerdote: eu não quero derramamento de sangue inocente. E eles dizem para Judas: e nós com isso? Isso é problema seu. Ele pega as 30 moedas de prata, joga no chão, está no relato bíblico, e sai dali e comete o autoextermínio, né? Tamanha consciência de culpa que ele ficou. Não conseguiu trabalhar isso. Então, no livro traz o comportamento desses apóstolos que vimos. E a missão deles, como dissemos no início, foi grandiosa. O chamado para o serviço do bem é a oportunidade que Deus oferece à criatura imperfeita, todos nós, para acelerar a sua caminhada rumo à perfeição. Então, gente, somos chamados constantemente para atuar no bem, da forma que pudermos, independente de termos condições espirituais para isso ou não. Defeitos, falhas, todos nós temos. Mas o importante é começar. Chico Xavier disse uma vez: se eu fosse esperar por melhores condições espirituais, até hoje eu não teria começado o trabalho. Se Chico Xavier disse isso, mais irmãos, né? Vamos com os nossos defeitos mesmo, das nossas falhas, embora. Vamos pegar na mão todo mundo aqui e vamos caminhar juntos. O progresso é se dá assim, se dá em conjunto, é um conciliando com o outro. Mas até esse dia aqui, o dia de Pentecostes, que está no Atos dos Apóstolos, a vida dos apóstolos era praticamente nula. Era nula. Não tinha grandes feitos.
Mas nesse dia, que se dá depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, eles estavam todos, os apóstolos e mais algumas dezenas de pessoas, reunidos na casa de Pedro, escondidos, as portas fechadas, porque eles morriam de medo dos romanos, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, tudo fechado. Agora está aqui. De repente, um vento, do nada, abriu as janelas, abriu as portas, e línguas de fogo começaram a cair sobre as pessoas. E aí eles saíram de dentro da casa de Pedro, e em línguas as mais variadas da época, idiomas, porque Jerusalém é uma cidade cosmopolita, né? Era, né? Tinha gente do mundo inteiro, como se fosse Nova York hoje. Então eles saíram e começaram a pregar o Evangelho de Jesus na língua das pessoas nativas que ali estavam: aramaico, hebraico, grego, indiano, francês, português, lá que existia, né? Português não era. E as pessoas começaram a entender a mensagem de Jesus em línguas nativas. As outras filosofias religiosas chamam isso de ação do Espírito Santo. A doutrina espírita chama de efeito mediúnico, né? É o maior efeito mediúnico coletivo da história do dia do Pentecostes. E a partir desse momento, fala. Não, eu queria só falar uma coisa. Fala. Esses dias mesmo eu li. Fala em línguas. Esses dias mesmo eu li dizendo que a gente não pode avaliar a religião da gente baseado na religião do outro, né? Mas o Paulo está fazendo isso. É porque o pessoal que fala de Pentecostes, os neopentecostais, seja católico ou evangélico, eles olham língua dos anjos, só que não tem uma tradução daquela língua, né? Agora aí tem, né? Porque quando você vê lá na Bíblia, fala de línguas da região. Exatamente, são línguas línguas nativas definidas e não línguas dos anjos. Perfeito, é isso mesmo. A interpretação deles é diferente da nossa nesse sentido. Exatamente, perfeito, boa a sua colocação. Eram línguas nativas, né? O idioma das pessoas que estavam naquele local. Aí os apóstolos saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Gente, apóstolos, eles eram judeus, né? Falavam o aramaico, o hebraico. Eles foram para várias partes do mundo. Há relatos de apóstolos na Grécia, não falavam grego. Paulo foi para a Grécia, né? Nem Paulo era poliglota. Na Índia, eles não falavam indianos, que era uma cultura totalmente diferente da cultura hebraica, do povo judeu. Eles foram para a Península Ibérica, onde é Portugal, Espanha, e a mensagem de Jesus se espalhou no mundo devido a esse processo mediúnico de Pentecostes. Porque eles eram pessoas incultas, eram pescadores, não tinha cultura, não tinha estudo. E iam para esses locais e falavam na língua nativa, levando a mensagem de Jesus. Se isso não é um processo mediúnico, aí Espírito Santo, a gente pode colocar dois S's aí no plural, né? Espíritos Santos, né? Essa língua de fogo que era espíritos que iam, né? Estavam no local, aproximavam das pessoas e irradiavam ali seus pensamentos. Isso é absurdo, não é não? A doutrina espírita nos fala que o espírito ele pode ter uma forma de um centelha, de uma chama, né? Não tem uma forma definida. E aí eu me lembro, gente, acho que vocês vão se lembrar, que tem mais de 20 primaveras aí, pelo menos, umas 30. Quando o Chico Xavier estava internado no hospital na cidade de Uberaba, foi a televisão Globo, a TV Globo lá do local, filmando a janela do apartamento dele. E de repente, eles perceberam duas chamas muito rápidas, assim, duas centelhas de luz, que entraram no quarto. Lembra disso? E aí depois foram questionar Chico Xavier, Chico, o que era aquelas... A gente viu duas luzes muito rápidas, relâmpago, tipo um relâmpago entrando no seu quarto. Ele falou, meu filho, era minha mãe, e Emmanuel. Uma forma de chama de fogo. Ele estava muito doente, né? Aí perguntaram assim, o que eles disseram para você, Chico? Disseram assim, meu filho, disseram assim, para eu ter paciência, que isso vai passar. Não, gente, não dá, né, para ir logo. Já partindo para os finalmente. Essa imagem ela é muito emblemática, né? Que mostra o nosso verso Jesus, ó, nós como crianças, ainda no processo evolutivo, e Jesus como nosso guia e modelo, né? Professor que vem ensinar e vivenciar a lição. E aí, em algumas situações, nós podemos, né, concluir que realmente nós somos ainda crianças num processo de evolução espiritual. Jesus mesmo disse,
quando estava lá pregado na cruz, ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Igual criança, né? Criança não sabe o que faz. A gente orienta, fala assim: não pode enfiar uma criança pequena, 3, 4 anos, não pode enfiar o dedinho na tomada, faz dodói. Na hora que você vira, está lá a criancinha, inocente. Mas nós já temos conhecimento, né? A humanidade evoluiu. Podemos alegar ignorância, nenhum de nós aqui, das coisas espirituais. Eu gosto muito desta passagem também de Paulo, carta de Paulo aos Coríntios. Ó, ele disse: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, nós, né, no sentido genérico, deixei para trás as coisas de menino. E agora a gente tem que viver as coisas de homem no sentido genérico. E seres espirituais. Porque a mensagem de Jesus já foi trazida na vida dos irmãos. Vivenciar a lição agora é conosco. E para encerrar, fazendo um link desse estudo com a doutrina espírita, aqui essa mensagem que emana por Chico Xavier. Nós, novos apóstolos de Jesus, é imprescindível entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus, Jesus, através de Allan Kardec, para compreender, auxiliando e nos renovando. Quem não aproveita a oportunidade divina, todos nós, apegando-se por comodismo ou displicência aos defeitos, né? É muito comum a gente fazer isso, desculpando-se com as imperfeições naturais que carregam pelo processo evolutivo, furta-se ao cumprimento do dever espiritual. Mas a lei da evolução não o deixará parado por muito tempo, e nada pode deter a roda do progresso. Para isto fomos criados, para a perfeição. Então, essa era a mensagem da tarde de hoje. Agradeço pela oportunidade e rogando a Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos abençoe, ampare, ilumine e proteja hoje ou amanhã. Obrigado. Nós queremos agradecer nosso irmão pela mensagem. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros do Augusto Cury, e ele vai trazer, e ele me fez refletir, o Augusto Cury, sobre a gente compreender a personalidade do próprio Cristo, né? Porque na palavra, quando a gente traduz a palavra, o aceitar, quando Paulo e muitos dos nossos irmãos entenderam de uma forma talvez limitada, o aceitar a Cristo é viver Cristo, né? O aceitar é tomar para si, ou seja, não era simplesmente acreditar em Cristo, né? É a gente vivenciar os ensinamentos dele, né? E para isso a gente precisa do processo, analisando a própria psicologia, a análise do perfil psicológico de Jesus Cristo, nós vamos compreender, né, o que nós precisamos enxergar dentro de nós. E nesse processo a gente vai realizando a tão dita reforma íntima, que dentro seria, em outros lugares, seria o quê? Você se converter a cada dia, né? A conversão a cada dia, né? Esse processo, a metanoia, a transformação de cada dia. Então é um processo diário e que a gente tem muito a aprender, né? Então quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ser muito bom. E o grande desafio é justamente esse, é vivenciar, né? Porque o aceitar ele é fácil, né? Agora, o Senhor coloca muito nesse sentido mesmo, tem outras obras dele que trata de Jesus, né? Fala mais de vivenciar, é isso daí. Então, gente, a gente agradece, né? Vamos dar seguimento para a nossa segunda etapa do tratamento. Temos, eu acredito que, fiquem ligados aí que a Semana Espírita e outros eventos vão estar acontecendo ainda mais adiante, né? Mas a gente vai trazer os calendários direitinho. A partir do dia 30 tem um evento no Vicente de Paulo, né? 30 de junho, no Vicente de Paulo. Na sequência tem a Semana Espírita, né? Sim. Então aí entra já depois do domingo, na segunda-feira seguinte já entra a Semana Espírita. Vamos ter harmonizadores, vamos ter vários eventos, são ótimas palestras, né? Eu estou já dando uma adiantada para se programarem aí, né? No decorrer mais adiante. Então são vários eventos. E o movimento do Conselho Espírita, nós estamos aí, como eu falei para vocês, me chamaram, né, para fazer parte. Eu estou com a parte de artes. A gente está movimentando, logo em breve terá mais novidades aí. A gente vai estar compartilhando
com vocês, né, sobre a 22ª região, que compreende não só Anápolis, né, como Nerópolis, Bonfinópolis, outras cidades vizinhas aqui também.